2023 marcou o fim da longa série do Flash na CW, encerrada após 9 temporadas e 184 episódios, algumas semanas antes da estreia do primeiro filme live action do Flash. Após um desenvolvimento longo e problemático que durou toda a série mencionada, mas isso é apenas a versão do filme com Ezra Miller. Esse é um filme que basicamente está em desenvolvimento há 40 anos com esses lançamentos, assim como o fim tanto do Arrowverse quanto do universo estendido da DC Comics. Chegamos ao momento em que pela primeira vez em cerca de uma década, não há conteúdo live action do Flash previsto até pelo menos 2025, e isso só se o Flash do universo estendido da DC estrear. Em Superman, Legado, parece que podemos ter chegado ao fim de uma era por causa disso. Esse é o momento perfeito para relembrar a história live action do Flash e, mais especificamente, as adaptações live action do traje do Flash. Já existiram vários trajes do Flash em live action. Para facilitar, vou focar só nas adaptações live action dos trajes de Barry Allen, seja o clássico ou o dos novos 52. O traje de Jay Garrick é bem diferente e o de Wally West ainda não foi adaptado. Além disso, o traje precisa seguir algumas características principais e se ele se desviar delas, não será considerado para essa lista. Por exemplo, outro tipo de cobertura de cabeça, ausência de raio, não ser vermelho e, claro, não ser um traje do Flash, mesmo usado por um ator do Flash como Barry Allen. Assim restam 14 trajes usados por 5 atores, a maioria por Grant Gustin. Considerei não incluir os trajes do Barry 2 no vídeo devido ao logo do morcego visível, deixando-o mais inspirado pelo Red Death. Assim como o traje claramente sendo propositalmente ruim, já que é feito para parecer improvisado, reaproveitando um traje do morcego. Decidi incluí-lo mesmo assim, pois de longe parece só um traje ruim do Flash, não o Red Death. E também, embora seja propositalmente ruim, isso não muda o fato de que é ruim. O que quero dizer com isso é que o filme toma algumas decisões criativas que realmente não funcionaram, como imagens geradas por computador sem textura. Uma decisão foi o traje do Barry 2. Poderiam ter dado um novo traje e evitado que ele parecesse ridículo, mas escolheram assim mesmo. E por causa disso, esse traje de morcego reaproveitado, pintado de vermelho com spray e com o logo pintado, junto com um capuz horrível, resulta no que é claramente o pior traje do Flash em live action de todos os tempos. Mesmo que tenha sido de propósito. Sinceramente, o traje estaria mais acima na lista, se não fosse só pelo capuz e pelo logo de morcego. Tirando isso, o traje em si não é realmente horrível. Sinceramente, é só o capuz que faz com que eu não consiga deixar de colocá-lo no final da lista. Isso definitivamente é uma comparação um pouco injusta. O traje do Flash no especial de televisão Lendas dos Super-Heróis de 1979 claramente não é tão bom quanto os atuais. Simplesmente não se sustenta. É muito simples, parecendo uma fantasia de Halloween dos dias de hoje, com um tecido barato, um símbolo grande demais, um cinto mal desenhado e um capuz feio. Tudo isso era perfeitamente aceitável para a época e especialmente para essa produção de baixo orçamento. Mas comparado a outros trajes posteriores, ele claramente não se sustenta e merece menos tolerância. O piloto de televisão da Liga da Justiça da América não virou série por um motivo. É horrível, assim como o traje do Flash. O vermelho é bonito, mas o capuz é feio e volumoso. O design é péssimo, logo exagerado, raios mal posicionados nos braços e cinto de aparência ruim. Além disso, o tom de amarelo do traje é feio, principalmente nas botas que não combinam com o vermelho. Isso veio 20 anos após Lendas dos Super-Heróis e ainda é inferior a um traje mais antigo. Em um dos maiores retrocessos que já vi, a 5ª temporada de Flash abandonou um traje fantástico que veremos mais adiante na lista por algo muito pior. O traje em si não é tão ruim, já que o tecido é praticamente perfeito. Essa parte pode até ser considerada uma melhoria. O traje tem design elegante, vermelho vibrante e boa adaptação do clássico do Flash. Porém, o traje possui detalhes extras, como o diamante no torso, e especialmente os triângulos de aparência plástica nas clavículas, que parecem totalmente desnecessários, e o desenho do raio nas botas vermelhas, que parece fora de lugar. Tudo isso são reclamações bem pequenas. Isso não prejudicaria um traje que já é decente. É o capuz que estraga completamente esse traje. O capuz definitivamente não serve no Grant nem combina com o traje de forma alguma. Parece um capacete separado do traje, não um capuz. Parece extremamente barato, tem um design estranho na sua forma, assim como o raio. Não chega até os olhos, ficando muito ridículo. O capuz solto cria uma saliência no tecido do pescoço sem se conectar ao pescoço do Barry. Infelizmente, Grant não sustenta a ausência da tira no queixo.
O traje foi um verdadeiro desastre que sozinho piorou 7 episódios inteiros ao fazer o Barry parecer ridículo, porque o capuz é muito ruim. No 8º episódio da 5ª temporada, o Flash ganhou um novo traje, especialmente com um capuz um pouco melhor, mas ainda horrível. Tudo o que disse sobre o traje continua válido. Tecido perfeito, design elegante, vermelho vibrante, mas com muitos detalhes desnecessários. Persistem problemas com o capuz, como aparência barata, desconexão do traje e ausência da tira no queixo. As melhorias aparecem no raio realmente tocando os olhos, no formato do capacete que está bem melhor e também encaixando um pouco melhor na cabeça do Grant. Essas mudanças realmente melhoram bastante o traje, mas mesmo assim ele ainda continua pior do que todos os outros trajes principais do Flash na CW. O traje de John Wesley Shipp em 1990 apresenta vários pontos positivos. Com alguns ajustes que ele receberia 28 anos depois, pode se tornar fantástico. O tecido é quase perfeito. O design do traje adapta bem o clássico, com vermelho vibrante, braçadeiras douradas, cinto e o logo do raio. O problema principal do traje, que quase o arruína, é o excesso de enchimento muscular. Fazendo com que pareça um cosplay bem mais barato ou até uma fantasia de Halloween, o traje está perfeitamente adequado para a época. Ele até supera vários trajes que vieram depois, como você acabou de ver, mas desde então já foi bastante superado. Novamente, porém, ele vai receber esses ajustes, o que o coloca bem alto na lista. Nunca gostei muito do traje principal do Flash no universo estendido da DC Pena que ele usou em todas as aparições. O traje, além do próprio filme, tem valor de produção superior aos outros desta lista. Tem um emblema bonito em vermelho, mas embora isso seja subjetivo, eu simplesmente não gosto do design. O traje é uma reinvenção completa do Flash, resultando em um visual exagerado e bagunçado. Com todo o vermelho sendo dividido em seções, as áreas pretas, as linhas bem definidas e os ombros largos, tudo isso é extremamente desnecessário e exagerado. O traje não tem ouro ou amarelo o bastante, e não gosto de ser uma armadura, acho que não combina com um velocista. O capuz tem aparência estranha, asas com pontas esquisitas e dedos expostos, o que é uma escolha bem incomum. Entendo que esse traje se adapta ao mundo e reinventa o traje do Flash. Mas ele é exageradamente elaborado, com praticamente cada detalhe extra não funcionando e fazendo com que o traje perca um pouco da identidade do Flash. Eu admito que é um traje bonito, e tudo bem, mas não é um ótimo traje do Flash. É um traje bonito, então ele fica acima de qualquer outro traje que eu já analisei até agora. Isso para os primeiros 7 episódios mais ou menos do Flash. Grant vestiu um traje com capuz diferente do que usaria depois. Até a 5ª temporada isso foi mudado porque era muito desconfortável e aparentemente causava enxaquecas. O capuz é bonito, mas visivelmente desconfortável. E isso pode entrar na equação, ou talvez tivesse entrado se o capuz não fosse um pouco pior do que aquele que ele viria a se tornar. De qualquer forma, ele ficará abaixo do outro traje. Queria falar do capuz, única diferença desse segundo traje. Tudo que eu falar sobre o traje, exceto o capuz, vale para este também, aliás, ele é o próximo da lista. O capuz atualizado definitivamente parece um pouco melhor, é praticamente perfeito e também um pouco mais confortável. Digo um pouco mais porque isso fez o capuz ficar até o fim da 4ª temporada, mas ele ainda parece desconfortável. Essa deve ser a razão do capuz mais folgado da 5ª temporada. Por enquanto, é isso sobre o capuz. E o traje? É a clássica jaqueta de couro da CW sem grande valor de produção. Mas o traje, honestamente, é um ano absolutamente perfeito. Um design equilibrado simples e com um padrão de raio bonito, sutil e minimalista. O traje vermelho é bem escuro, aparentemente de propósito, sugerindo que futuramente pode haver um traje mais claro na 1ª temporada. Mas isso não muda o quão escuro o traje é e como é difícil enxergá-lo à noite, com o logo vermelho de fundo não ajudando em nada o traje a se destacar. A falta do cinto dourado é perceptível. Novamente, esse traje foi uma primeira edição perfeita, e na verdade fica surpreendentemente bom à luz do dia, mas realmente não se destaca à noite. Talvez com o fundo do logo branco ele se destacasse mais à noite, mesmo com uma mudança menor e mais visível. O traje do Flash na 2ª temporada só mudou o fundo do logo de vermelho para branco, mas isso fez grande diferença. O branco no logo resolve o problema do traje da 1ª temporada de não se destacar no escuro e ainda adiciona cor, tornando-o mais fiel aos quadrinhos. Exato, ele tem mais identidade do Flash. Tudo o que falei sobre o traje de prévia serve para este também, pois são quase idênticos, exceto pelo fundo branco no logo, que faz muita diferença.
mas não é o suficiente, no entanto, para colocá-lo entre os 5 melhores. Minha opinião sobre o traje do Flash mudou muito após ver o filme, diferente do que achava pelos pôsteres ou trailers. O capuz parecia mal projetado e mal ajustado, o design dos raios parecia bagunçado e os músculos falsos de plástico brilhante não são legais. Todas essas coisas continuaram sendo apenas parcialmente verdade depois de eu ter assistido ao filme, e definitivamente não o suficiente para estragar o traje. O capuz parecia normal na maioria das cenas, só em 1 ou 2 closes as ondulações estranhas eram perceptíveis. Os raios são definitivamente um pouco exagerados, mas também ficam muito legais em movimento e especialmente na iluminação da força de aceleração. Ajuda a reduzir o excesso de vermelho no traje, algo que o cinto não faz, sendo um ponto negativo quando os raios estão desligados. Os abdominais falsos ficaram perceptíveis em talvez 2 cenas. Apesar de não se ajustar tão bem quanto outros para velocistas, o material tem valor de produção superior à maioria dos trajes. Também gosto das botas, mas não das pontas com asas. E embora todas essas preocupações tenham sido minimizadas no próprio filme, elas não foram completamente eliminadas e é por isso que está em 5º lugar na lista. E apesar de ser do filme live action do Flash, ele é superado por 4 figurinos da CW. No grande retorno, 28 anos após seu programa em Elseworlds, o traje do Flash da Terra 90 absolutamente destruiu o traje do Flash da Terra 1 na época, em um traje que corrige todos os problemas do original. O tecido continua perfeito e o design adapta muito bem o traje clássico do Flash. Exceto pelas botas e traje vermelhos além do cinto dourado, nossas faixas ficam incríveis. A questão corrigida é o enchimento muscular, que ainda existe, mas foi minimizado ou eliminado. Muito melhor, pois não parece mais falso, parece adequado. O traje não é perfeito, já que o design do buraco dos olhos do capuz pode ser melhor. E as botas vermelhas mencionadas fazem com que toda a área das pernas fique praticamente vazia. Mas estar acima dos trajes mais caros de Ezra Miller e dos mais carismáticos do Grant já é impressionante. No outro extremo do rebaixamento das temporadas 4 a 5 está o traje da temporada 4, que estreia como o traje de 2024 na temporada 3, que é o auge absoluto do design de jaqueta de couro da CW, não só para o Flash, mas para o conceito de design em geral. Lembro de ter ficado impressionado ao vê-lo na estreia. Comparado ao traje anterior, a melhoria é enorme, o capuz segue igual e ainda parece ótimo. O vermelho vibrante com braçadeiras douradas, cinto e um desenho de raio que combinam e valorizam o design do traje. O raio está ótimo, com tons de vermelho e texturas variadas, ficando incrível, especialmente sob certas iluminações. O design adapta bem a ideia de um visual mais complexo e carregado, sem perder a identidade do Flash. A calça é um pouco larga e o zíper realmente não deveria estar visível, mas esses são problemas insignificantes em um traje que, no geral, é incrível, e pra ser sincero, pode até ser que ele fique melhor do que o próximo traje da lista. Sempre fiquei em dúvida entre esse e o traje da 6ª temporada. Embora esse traje possa parecer um pouco melhor, ele também parece muito menos confortável, especialmente no capuz, e é um traje muito menos adequado para um velocista. Mesmo assim, esse traje é o melhor dos modelos de jaqueta de couro da CW, foi triste vê-lo partir após só uma temporada. Só pra gente receber isso. A ideia do traje da 5ª temporada, com máscara mais confortável, tecido melhor e design elegante para Grant, foi ótima, mas a execução foi horrível. Felizmente, a 6ª temporada pegou essa ideia e executou maravilhosamente bem. Com um traje bem desenhado que elimina a parte estranha na clavícula do anterior e dificulta ver o diamante, mas no centro de um design de raio simétrico, que na verdade são linhas douradas, que com um tom de vermelho sutilmente variado, equilibra a simplicidade do traje clássico dos quadrinhos com o padrão de raios dos Novos 52, criando um design elegante que parece mais confortável que os trajes originais. Até esse ponto, especialmente no capuz, eu não diria que o capuz ficou tão bom quanto o das temporadas 1 a 4, porém, ele se conecta perfeitamente ao traje, tem uma tira no queixo, mas de alguma forma também é confortável para Grant. Proporciona a Barry movimentos melhores, equilibrando conforto estético e funcionalidade. Por isso ele é melhor que o anterior, mesmo não sendo tão bonito quanto o traje das temporadas 1 a 4. O único problema do traje é o zíper visível nas costas, algo raro de se ver. O desenho do raio nas botas parece deslocado, e o fato de serem vermelhas indica potencial de melhoria. E é isso, esse é o número 1 da lista, não sei porquê. A série da CW só colocou as botas douradas no traje após 7 temporadas e 5 episódios, mas tenho que admitir,
Eles fizeram um grande alarde sobre essa adição, a ponto de quase ficar brega, mas caramba, se não pareceu merecido, principalmente porque na execução ficou fantástico. As botas ficaram ótimas e são a cereja do bolo em um traje que já era incrível e que agora completa o design, elevando-o ao melhor traje do Flash em live action e consolidando o personagem como um dos personagens na história dos quadrinhos a ter um traje de super-herói em live action perfeito. O traje e o capuz parecem confortáveis. Possui um vermelho vibrante e design com tons sutis que mudam, ficando incrível sob certas luzes. Pulseiras, cinto e botas dourados complementam com um design incrível de linhas douradas, que equilibra o clássico e o novo. 52 trajes do Flash em uma peça elegante com tecido perfeito. O único problema, como antes, é o zíper nas costas que raramente aparece. Fora isso, o traje é o oposto da era do seriado em que ele aparece em seu auge.